Você já se perguntou se o mundo em que vivemos é realmente controlado por uma força invisível, manipulando os destinos de nações e populações em segredo? Algumas das maiores teorias de conspiração afirmam que sim, e elas têm uma história que remonta a séculos. Desde sociedades secretas até os encontros fechados de líderes globais, há um longo caminho de desconfiança e especulação. Mas o que é real? E o que é apenas imaginação alimentada pelo medo? Essas perguntas nos acompanham há gerações e continuam a alimentar a curiosidade humana. O que podemos considerar como fato e o que está por trás de toda essa narrativa que insiste em sugerir que somos apenas peões em um jogo muito maior, orquestrado por aqueles que preferem permanecer nas sombras? As raízes dessas teorias começam muito antes da Era Moderna, com o surgimento de grupos secretos e uma profunda desconfiança das elites. No século XVIII, por exemplo, a fundação dos Illuminati, uma sociedade secreta criada com o intuito de promover a razão e os direitos civis, acabou alimentando a ideia de que uma pequena elite estava controlando os destinos de grandes potências. Embora nunca tenha sido comprovada uma agenda global desses grupos, a ideia de uma rede secreta por trás dos acontecimentos mundiais passou a ser parte da narrativa conspiratória que persiste até hoje. A sombra dos Illuminati, com sua proposta de iluminação intelectual, contrasta com as alegações que afirmam que, na realidade, estavam tramando uma nova ordem mundial, um plano para manipular os destinos de países inteiros. Tudo sob o véu da discrição e da influência invisível. No entanto, as coisas começaram a ganhar uma nova dimensão na década de 1950, com a criação do Clube Bilderberg. Este é um dos encontros mais secretos, onde políticos, líderes empresariais e banqueiros de todo o mundo se reúnem sem a presença de jornalistas ou a supervisão do público. A falta de transparência e o caráter fechado desses encontros fizeram com que muitos passassem a acreditar que o Bilderberg era uma plataforma para discussões secretas sobre o futuro do planeta, com decisões tomadas por um número restrito de pessoas. Embora seus defensores aleguem que se trata apenas de um fórum de discussão, os teóricos da conspiração têm certeza de que ele é o ponto de partida de uma tentativa de estabelecer uma nova ordem mundial. Para esses teóricos, o Bilderberg é um símbolo do poder oculto, onde o destino das nações é decidido em uma sala fechada, longe dos olhos da população. O conceito de uma nova ordem mundial, na verdade, surgiu do discurso de George H. W. Bush em 1991, quando ele sugeriu que os países precisavam de uma maior colaboração para resolver os problemas globais. Isso foi o suficiente para muitos acreditarem que o objetivo era, na verdade, centralizar o poder em uma única autoridade global, eliminando a soberania dos países. Quando surgiram eventos como os ataques de 11 de setembro ou a crise financeira de 2008, muitos teóricos apontaram esses momentos como provas de que algo maior estava acontecendo nos bastidores. A ideia de que as crises globais são criadas ou manipuladas para avançar uma agenda secreta ganhou força. Mas será que isso é realmente verdade? Ou estamos simplesmente interpretando acontecimentos complexos de uma maneira distorcida? Cada crise, desde a mais devastadora até as mais sutis, se transforma em combustível para teorias que alegam que há sempre um mestre de marionetes manipulando os fios, moldando o futuro com um propósito desconhecido. Nos dias atuais, o papel da tecnologia nessa teoria de controle global é inegável. O avanço das tecnologias de vigilância, com a coleta massiva de dados pessoais e o monitoramento digital, trouxe à tona questões profundas sobre a privacidade e a liberdade individual. Quando Edward Snowden revelou o esquema de espionagem global da NSA em 2013, muitas pessoas começaram a perceber que estavam sendo vigiadas sem saber. E não se trata apenas de governos. As grandes empresas de tecnologia, como Google, Facebook e Amazon, acumulam dados sobre nossas preferências, comportamentos e até nossas opiniões políticas. Isso levanta uma pergunta inquietante. Estamos sendo manipulados por essas corporações, com seus algoritmos que moldam nossa visão de mundo e até mesmo nossas decisões de compra? À medida que nossas interações se tornam mais digitais, a sensação de estarmos sendo observados constantemente começa a tomar conta, criando uma atmosfera de controle silencioso, onde somos mais peças do que participantes livres. À medida que essas tecnologias se expandem, surgem novas preocupações sobre o controle global. E essas preocupações não se limitam apenas ao domínio digital. Movimentos sociais e culturais também foram profundamente influenciados por essas teorias, com livros como 1984 e filmes como Matrix, que alertam para um futuro onde nossas mentes e ações são controladas por forças invisíveis.
Esses relatos fictícios, embora parte da cultura pop, representam um medo real de perda de liberdade. Movimentos como o antiglobalismo, que se opõem ao que percebem como o avanço de um governo global centralizado, surgiram como uma resposta direta a essas preocupações. Para muitos, o combate a esse controle global é uma questão de sobrevivência. São, na verdade, vozes de resistência em um mundo que parece cada vez mais inclinado a seguir um caminho de vigilância e controle, onde a ideia de um futuro sem privacidade se torna cada vez mais plausível. A ascensão de alternativas informativas, como blogs e canais independentes, reflete esse ceticismo crescente em relação aos meios tradicionais de comunicação, que muitos acreditam estarem manipulados pelas elites. Mas, ao mesmo tempo, esse ceticismo pode gerar um ciclo vicioso de desinformação e desconfiança, levando a uma visão distorcida da realidade. Ao tentar encontrar a verdade, muitas vezes nos deparamos com a dificuldade de separar os fatos das ficções, o que pode nos levar a um lugar de paranoia e incerteza. O equilíbrio entre a busca por transparência e a preservação da nossa capacidade de raciocínio crítico nunca foi tão difícil. Em um cenário de saturação informativa, é cada vez mais desafiador distinguir as intenções por trás das mensagens, onde as verdades são distorcidas e as mentiras se espalham com a mesma facilidade. E é justamente essa busca pelo poder invisível que nos leva à questão fundamental: quem realmente controla o destino global? Seriam os governos com suas agências e alianças secretas, ou as grandes corporações com seu domínio sobre a tecnologia e os dados? Ou talvez, como alguns acreditam, seja um complexo emaranhado de ambos trabalhando juntos, mas nas sombras, em uma tentativa de orquestrar o futuro do mundo conforme sua própria agenda? O que sabemos com certeza é que o controle, por mais invisível que seja, é uma questão que continuará a intrigar e a desafiar aqueles que buscam entender os verdadeiros mecanismos por trás das decisões que moldam nossas vidas. Enquanto as peças desse quebra-cabeça continuam a se encaixar, a dúvida permanece: estamos realmente sendo controlados? Ou estamos apenas assistindo ao desenrolar de uma realidade complexa e muitas vezes incompreensível?